trabalha com criança, a responsabilidade é triplicada. Porque você está lidando com o futuro dessa criança. E se você fizer errado, alguma coisa vai atropelar no meio do caminho. Tudo bem, o erro faz parte, mas assim, as consequências de um erro podem levar anos, né? Sim, cada pedrinha que a gente planta nessa criança, isso tem consequência futura, né? Até voltar aqui um pouquinho, né? Quando a gente estava falando ali, quais são as coisas que influenciam, né, esse desenvolvimento, e a gente falou, né, da questão da gestação, a gente falou das questões ambientais, a gente cria duas crianças do mesmo jeito e saem completamente diferentes. Né? Por muito tempo eu olhava para minhas filhas e falava, como assim, gente? A gente tem que pensar nisso, né? O momento gestacional foi diferente, o mundo era diferente. A professora dela foi essa, e a professora dela foi essa. Então, o que elas receberam foi completamente diferente. Sim. Eu tenho uma clínica, e dentro da clínica a gente faz essa ajuda na escolha das escolas. Claro que a gente não tem uma escola ideal para todas as crianças. Sim. Então, assim, você buscou isso, que era uma demanda pessoal sua. Às vezes, para uma outra família, isso não é uma... Exatamente. Sim. Né? Eu fui agora a uma escola, há uns 2 meses atrás, fazer um treinamento para professor. Né? Então, quando a escola começa a perceber essas outras necessidades, ela começa a se abrir. Né? Exatamente. Pela necessidade atual hoje. Com certeza. Então, eu também queria aproveitar o gancho para te perguntar uma coisa. As famílias, a gente está falando de família, de casos passados, né, da minha geração, da dela, da dela e tal, mas dos dias atuais, né, porque hoje em dia as famílias também tiveram que se adaptar com a realidade da vida que temos hoje. Você falou uma coisa, às vezes tem pais que as crianças ficam 12 horas na escola, isso, na maioria dos casos, é uma necessidade dos seus pais. Não tem com quem deixar, trabalham o dia inteiro, precisam trabalhar, colocar comida na mesa, né? Etc, etc. Então, como é que vocês veem isso, né? Como você vê isso, desse desenvolvimento infantil e essa realidade dessas crianças que ficam a maior parte do tempo na escola? Ok. Isso é uma outra coisa que eu sempre penso muito, né? Que hoje realmente a gente tem uma outra realidade, né? A gente não consegue, a maioria das famílias não consegue mais babar, né? A gente já não tem mais esse serviço pronto aí para ser oferecido. Então, as famílias estão recorrendo muito às escolas e às vezes muito precocemente, né? Então, tem bebê de 3, 4 meses que nem desmamou ainda. E já vai para a escola. E já precisa ir para uma creche, porque a gente tem famílias hoje, a gente tem mães solos, a gente tem mães que são arrimo de família, a gente, né? Então, as crianças hoje estão tendo que conviver com a realidade muito diferente, né? E, para mim, a grande questão, até por experiência própria, né? Eu sempre tive que trabalhar muito, né? Eu me separei, a minha filha mais velha, nova, que está hoje com 20, ela tinha 1 mês de idade. Então, eu precisava trabalhar muito e eu comecei a aprender sobre o tempo de qualidade. Legal. Sim. Em vez da gente pensar num tempo de quantidade, um tempo de qualidade. Porque a gente tem famílias que, às vezes, eles podem lá ficar 12 horas com as crianças, mas eles estão na tela, eles estão ocupando tempo com outras coisas, eles estão sempre migrando para outra coisa para não olhar para aquele serzinho que está ali. O maior estimulador da criança é a família. Onde a criança mais aprende. Né, eu falei lá, né, da fase lá do bebê, do pré-operatório, que ele começa a imaginar. A imaginação, ela vem muito da cópia, né? Não tem aquelas fotos lindas das crianças passando batom, né? Sim. Isso é cópia, né? É modelo, né? Mas para modelar, eu preciso de um ser ali para fazer isso, né? Então a gente precisa pensar muito, muito, muito nesse tempo de qualidade e não pensar num tempo de quantidade, né? E aí eu falei que eu ia dar meu exemplo, porque eu fazia questão de almoçar em casa todos os dias. Quem dava almoço era eu, quem dava banho era eu, quem punha para dormir era eu. Podia estar cansada do jeito que tivesse, mas era meu tempo, era o tempo que eu tinha.
Então, eu consegui aproveitar todos esses momentos da infância das meninas. Eu tenho história para contar, né? Então, não só elas ganharam, mas eu também, porque hoje eu tenho tempo, tenho história para contar, né? De quando elas eram pequenas. Memória afetiva. Exatamente. E tem gente que tem mais tempo e não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que os pais precisam um pouco se tranquilizar, respirar e pensar: meu tempo pode ser pouco, mas se for um tempo de qualidade, a criança está lucrando com isso. Como é que a gente vê essa tecnologia aí com as crianças e o desenvolvimento delas? Está ajudando, está atrapalhando? Então, agora eu vou dar uma de advogado do diabo, vou ser odiada para sempre, né? Mas isso é uma questão que preocupa muito todo mundo da saúde e da educação, né? O excesso de tela. Então, hoje, a gente, se for pesquisar hoje, você vai encontrar algum congresso falando da questão da tecnologia, do excesso de tela. Então, todos os congressos que eu vou, desde os pré-natais, tá, gente? Se fala da questão do uso de tela. Então, o que a gente segue hoje é a Sociedade Brasileira de Pediatria, e a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que 0 a 2 anos, 0 de tela. Tela é televisão, computador, celular, então tudo é tela. Então, 0 a 2, 0 de tela. E aí a gente tem aqui, preciso da colinha, tá? De 2 a 5, 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. De 11 a 18, porque aí eles já pegam os pré-adolescentes e adolescentes. De 2 a 3 horas por dia. Com supervisão. Então, isso aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala desse tempo de tela com supervisão. A Sociedade Americana de Pediatria lançou, agora há pouco, uma norma. Os pediatras estão receitando hora de brincar. Brincar tantas horas por dia. Legal, né? Bacana isso. Consomem. Exatamente. E aí, gente, você dá um celular para uma pequenininha de 2 anos, ela sabe ligar e sabe passar vídeo, sabe achar o vídeo que ela gosta, né? Então, assim, é muito, né? A gente sabe que se for para aprofundar, né, nesse assunto e aprofundar na internet, a gente sabe que o tanto que tela queima neurônio, né? Ele faz muito estrago. Muito estrago. Até para a gente adulto, né? A gente precisa se educar a ter uma hora de desligar a tela para poder dormir bem, porque senão você não dorme bem. Né? E o que a gente vê hoje, se a gente, né, vai para restaurante, você vê famílias inteiras no celular, né? As crianças, a gente tem uma dificuldade que a gente chama seletividade alimentar. Seletividade alimentar é uma dificuldade que a criança apresenta em relação à textura de alimento, a sabor, às vezes só cheiro. E quando a gente pega essas crianças, eu vou dizer para vocês, na minha estatística de trabalho, tá? 90% come na tela. Ai. Quando a gente fala de questão sensorial, a gente, né, que a gente tem... Se eu entrar nisso aqui, eu não paro, então eu vou falar para vocês que a gente tem 8 sentidos. E para se alimentar, a gente usa desses 8 sentidos. E quando você tira o foco do sabor, né, da textura, de não sei o quê, e você vai para uma coisa que te chama muito mais atenção, que é a luz, né, você não sente mais nada. Você passa a perceber só a imagem, o som que está acontecendo na tela e deixa de entender o que está na sua boca. Então, isso é muito sério, né? A gente vê muito bebê sendo alimentado com tela. Muito, muito, muito. Isso é muito sério. A Aurora está com 9 anos e eu fico nessa com ela, assim, ó, você não vai ter celular, eu deixo ela ver de vez em quando um pouquinho e tudo. Mas eu já vi que, assim, se a gente realmente permitir, não sai disso. Sim. Deixa de brincar. Deixa de fazer atividades, o que for,
para ficar na tela. É realmente Miriam, uma coisa que a gente, seduz. A gente É, faz isso, isso né? é Você verdade. pega um Instagram e você fala... Aí do Instagram você fala, não, agora eu vou passar para outra coisa. E aí você vai. Na hora que você vê, você tá ali 3 horas. Você já foi no É muito bizarro, tempo. é bizarro. É. E assim, a gente fica num dilema, porque os pais começaram a deixar os seus filhos em casa por questões de segurança, porque ir brincar na rua já não estava mais tão seguro, mas ao mesmo tempo que ele se sente aliviado que o filho está no quarto, em casa, o filho não está lá, porque ele está imerso naquela tela e não está mais, né, E às vezes até o presente. contrário também, às vezes, tipo, a criança não tem acesso à internet, não tem muito acesso à tela, mas o pai fica o dia inteiro nas telas. Ou também a tem. mesma coisa, e ele fica ali no canto, né? Enfim, fazendo outras coisas até para sobreviver. Mas então, isso aí é um desafio muito grande.